2023, o DC Extended Universe, universo compartilhado da DC nos cinemas, completa 10 anos. E com 12 produções, incluindo todos os filmes e a série do Pacificador, aos trancos e barrancos, é um dos universos mais longevos da DC que a gente tem. Começou basicamente junto com o Arrowverse ali. E no dia de hoje, para comemorar esses 10 anos, eu fiz uma lista aqui com todos esses filmes e coloquei em ordem cronológica para contar para vocês a história completa do DCU. Para caso você não tenha visto todos os filmes, entender de forma resumida e pra gente relembrar tudo. Então, assiste até o final que vai ser um vídeo bem da hora. Sem mais delongas, vamos ao vídeo. Olá, Hiromaníacos! Tudo bom com vocês? Luiz Celari que fala. E apesar do DCU ter uma ordem cronológica de lançamentos de filmes, né? O primeiro filme a ser lançado foi o Man of Steel em 2013. Dentro das cronologias que nós temos dentro do universo, o Man of Steel não é o primeiro filme. O momento mais antigo que nós vemos um filme se passar foi o filme da Mulher Maravilha, de 2017, que se passa 100 anos antes, né? E mostra não só a origem da Diana Prince ali na ilha de Temícera, mas também desenvolve toda aquela estrutura, mostra como as Amazonas vivem, né? E a gente vê ali não só a Diana criança em alguns flashbacks ou primeiros momentos, mas todo o treinamento dela até se tornar a Mulher Maravilha, digamos assim. E nós vemos também o primeiro contato que ela tem com o mundo dos homens, quando Steve Trevor cai lá, e ela conhecendo o mundo real, digamos assim, além daquela ilha, né? E realmente se tornando quem ela deveria ser, que é a matadora de deuses, digamos assim. E nós vemos a jovem Diana realmente se tornar a Mulher Maravilha, lutar na Primeira Guerra Mundial ali e tudo mais. E dentro disso o filme conta algumas histórias mais antigas, né? Que 5.000 anos atrás a gente viu os Zeus criando Temícera e tudo mais. Só que o ponto principal desse filme é realmente a Diana indo pro mundo físico 100 anos antes, né? Então é o momento mais antigo que a gente vê uma história do DCU. E em seguida nós temos o Mulher Maravilha 1984, que o título já diz o ano que se passa, né? Mas ele foi lançado no final de 2020. E nós já vemos a Diana algum tempo depois da sua primeira batalha com Hades, né? Um pouco mais madura, depois de ter perdido ali Steve Trevor. Conta também o que aconteceu nesses anos, entre 1917 e 1984. E aí conta aquela história da Pedra dos Desejos, né? Dela conhecendo o Max Lord, do Max Lord fazendo tudo aquilo lá. E assim, na minha opinião, é um dos piores filmes do DCU. Eles poderiam ter feito algo muito melhor. Eu acho que, inclusive, o primeiro filme é muito bom, né? É uma das maiores bilheterias que nós temos no DCU. São 822 milhões de dólares, o filme de origem da Mulher Maravilha. E aí, em 1984, a diretora querer trazer o Steve Trevor de volta daquela forma que ela trouxe não foi a melhor coisa. O Max Lord também não é um grande vilão, né? A história é muito clichê. Enfim, mas ele traz alguns detalhes legais também sobre o passado do DCU. Como o fato de ter trazido a Linda Carter, que foi a Mulher Maravilha lá na série dos anos 70, para ser uma nova personagem, a Astéria, que foi muito importante inclusive para a origem das Amazonas, né? Quando as Amazonas têm aquela guerra com os homens, a Astéria segura eles lá para elas poderem ir para Temícera e Zeus criar aquela ilha, deixar elas invisíveis e tudo mais. Então ele é um filme importante pro DCU. E o que é legal também é que na década de 1980, muitas coisas aconteceram ali, como por exemplo, o Man of Steel mostra que o Clark já tinha por volta de uns 30 anos ali, né? E o Man of Steel foi lançado em 2013. Então se a gente volta 10 anos, 2003, 20 anos, 1993, 30 anos, 83. Então provavelmente o Clark caiu na Terra nessa época, né? E foi mostrado também no filme Man of Steel a explosão de Krypton, que ocorreu ali alguns anos antes, né? Porque quando o Clark sai de Krypton ele ainda é um bebê, quando ele chega na Terra ele é uma criança ali. Então ele ficou alguns poucos anos viajando de Krypton até a Terra. E aí o Man of Steel mostra toda essa queda de Krypton, mostra o Clark caindo na Terra, o que aconteceu com ele na infância, né? A dificuldade de controlar os poderes. Aí mostra a jornada dele descobrindo o que é Krypton, né? De onde ele vem, o Zod caindo na Terra e ele finalmente se tornando o Superman, né? Pela primeira vez se revelando e ele salva o mundo, querendo ou não, porque o Zod ia transformar a Terra numa nova versão de Krypton. E aí ele impede que isso aconteça. Só que essa primeira aparição dele pro mundo acaba gerando muita destruição, né? E nós vemos a primeira aparição do Batman desse universo, que já era Batman há alguns anos, inclusive estava parado, né? O DCU conta isso também, que ele já era Batman há mais ou menos 20 anos e muita coisa tinha acontecido nesses anos. Ele tinha lutado contra o Coringa tinha matado o Robin dele e ele tava muito desconfiado mesmo. E essa aparição do Superman causando muita destruição assusta ele. E ele fala, eu tenho que
acabar com esse cara. Só que aí o Lex Luthor acaba manipulando toda essa situação, porque o Lex também não gostou muito do Superman. O Superman começou a ser muito perseguido pela opinião pública. Isso é muito explorado em Batman vs Superman, que apesar de ser uma sequência do Man of Steel, estreou 3 anos depois, né? Então o DCU já começa com um gap muito grande entre os filmes. Foram 3 anos sem ter nada, apenas promessas e tudo mais, né? E aí nós temos a apresentação do Batman nesse segundo filme e temos também a Mulher Maravilha, que já tinha vivido todos esses anos, já tava mais ou menos 100 anos aí pela humanidade, aparecendo também e tentando conscientizar o Batman ali de tudo de errado que o Lex estava fazendo. E aí, depois da primeira luta do Batman contra o Superman, a qual o Batman vence usando a Kryptonita, o Lex Luthor põe seu plano em prática, no qual ele usa o corpo do Zod, que tinha morrido lá na primeira luta com o Superman, e une com o DNA humano e cria o Apocalipse. E aí nós vemos a primeira união da Trindade da Liga da Justiça, né? O Superman, o Batman e a Mulher Maravilha lutando juntos contra o Apocalipse. E no final dessa batalha, nós vemos o Superman morrer. Olha só, ficou 3 anos sendo Superman e já no 3º ano ele morreu, coitado. Só que além disso, esse filme também mostra um vislumbre do futuro do que aconteceria na DC, né? Nós temos uma cena do Flash aparecendo pela primeira vez, avisando pro Batman que algo ia acontecer. E o Batman tem algumas visões de um futuro pós-apocalíptico, onde o Superman estava dominando a Terra. E isso também incentiva ele a querer acabar com o Superman, ele entende errado aquilo lá. Só que aí depois que o Superman morre, ele tem a visão certa. E aí em agosto de 2016 nós temos o lançamento do Esquadrão Suicida, na qual nós temos a participação do Batman fazendo uma troca ali com a Amanda Waller, né, pra pegar informações, porque ele queria unir esse grupo de meta-humanos pra proteger a Terra, ali que ele descobre do Aquaman, do Flash e tudo mais. E nós temos também a apresentação do Coringa, que assim, é o pior Coringa na minha opinião, só que também ocorreram problemas nesse filme, né, muitas cenas foram cortadas, eles mudaram tudo e tal, e nós temos essa primeira união do grupo, né, da Amanda Waller pegando alguns vilões e colocando a bomba na cabeça deles pra eles cumprirem uma missão ali que era realmente suicida, né? E a melhor coisa desse filme, de longe, cara, é a Arlequina. Inclusive, ficou no DCU e apareceu em mais filmes. O pistoleiro do Will Smith eu acho legal também. Só que ele tem uma história bem fechada ali, né? Que é o Esquadrão Suicida lutando contra a magia. Não é algo que agrega muito pro universo. A gente tem uma cena ali, né? Que faria parte do filme, que é do Lex Luthor vendo as caixas maternas falando sobre o Lobo da Steppe, a invasão à Terra e tudo mais. Isso é uma conexão legal pro filme da Liga da Justiça. E aí em 2017 nós temos o lançamento do filme da Liga da Justiça, que foi cercado de problemas, né, de polêmicas também. A gente teve cenas gravadas de última hora por causa de toda a mudança ali que a Warner queria fazer no filme para deixar mais parecido com o modelo da Marvel. Então eles tomam diversas medidas precipitadas, como tirar o Zack Snyder, que criou todo o universo, já tinha gravado todo o filme. Aí traz o Joss Whedon, que foi o diretor de Vingadores 1, e ele quer regravar praticamente todo o filme em 6 meses, com a linguagem totalmente diferente. E aí, como o Henry Cavill já tava gravando um outro filme pra Paramount, onde ele tava com bigode, não podia tirar, então ele gravou cena de Superman com bigode, e usaram aquela CGI, ficou tosco demais, enfim. É um filme cercado de problemas, cara, que serviria pra ser o primeiro filme da Liga da Justiça, pra apresentar o Flash pela primeira vez, apresentar o Aquaman, apresentar o Cyborg, só que aí foi cercado de erros, né? E aí os fãs obviamente não aceitaram, tiveram toda uma campanha pedindo o Liga da Justiça de verdade, que era pra ser o do Zack Snyder. 4 anos depois, no ano de 2021, a gente tem essa versão que eu considero a versão definitiva do filme, né? Eu queria esquecer que a 2017 existe, mas enfim. E antes da gente continuar com a nossa história, se você ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreve pra receber todos os vídeos, que eu tenho mais resumos de outros universos pra poder contar pra vocês aqui. Eu já fiz um do Arrowverse, que vocês curtiram muito, então eu quero fazer de universo animado e tal, então se inscreve pra não perder mais nenhum vídeo. Clica no like também pro YouTube sempre mandar os vídeos do canal pra você. E agora, vamos continuar. E aí o Liga da Justiça do Zack Snyder conta muita coisa sobre o DCU, né? Conta que 5.000 anos atrás o Darkseid tinha vindo pra Terra buscando a equação antivida. A equação antivida realmente estava no planeta Terra desse universo. Só que aí ele acabou perdendo essa batalha, porque nós tivemos as Amazonas se unindo com os Atlantes e os homens, e ainda Lanternas Verdes aparecendo pra salvar a Terra. Então tiveram alienígenas, lanternas, tiveram o povo da Mulher Maravilha, o povo do Aquaman, os homens, né, que é o povo do Batman no caso, todos se unindo e vencendo o Darkseid, expulsando
ele e as caixas maternas ficaram aqui na Terra. E aí a morte do Superman em Batman vs Superman ativou as caixas maternas e fez com que o Lobo da Steppe voltasse e tentasse uma nova invasão. E esse seria o motivo pro Batman unir a Liga da Justiça, né? E ele mostra também que existia um futuro já no qual o Darkseid iria vencer. Ele mataria a Lois Lane e com isso o Superman seria corrompido pela equação antivida e se tornaria um servo do Darkseid. E aí o Batman com alguns heróis ali formaria uma resistência no futuro do universo DC para poder impedir que o Darkseid fizesse isso e dominasse a Terra. O filme do Zack Snyder mostrou que tinha realmente todo um plano, um futuro pro desfecho desse universo. Algo que o Liga da Justiça de 2017 não explorou. Certo? E além disso, ele também apresenta novos personagens pro DCU, como o Flash, que explora muito mais os poderes dele, né? Mostra que esse é o Flash mais rápido que a gente já viu, que corre além da velocidade da luz. A gente tem o Cyborg ali como uma espinha dorsal muito importante do filme, porque ele foi criado pelas caixas maternas, que são as grandes causadoras de tudo isso, então a conexão que ele tem com elas é imprescindível para poder salvar o planeta Terra e até o universo, né? E nós temos o Aquaman aparecendo pela primeira vez também. No momento no qual o Arthur Curry ainda não era o rei de Atlantis. Ele era só um cara que tinha nascido ali, tava com o pai dele e a mãe tinha ido embora. Era isso. E aí, em 2018, um ano depois, a gente tem o primeiro filme do Aquaman, que além de contar os detalhes ali da origem do Arthur Curry, e contar a história também de como ele se torna o rei de Atlantis, conta também um pouco do passado dele, quando a rainha Atlana chega na Terra e aí encontra o pai dele, e aí as coisas acontecem e nasce ele, que é um híbrido de humano com Atlante, e também conta um pouco do passado dos Atlantes, né? Que há 3.000 anos atrás, mais ou menos, a cidade de Atlantis teve a queda, porque eles tinham muita tecnologia e tal, e aí acabaram se perdendo, e a tecnologia fez com que a cidade caísse, ficasse submersa. E lá os Atlantes se desenvolveram. E também conta a história do rei Atlan, que tinha deixado ali o tridente, que comanda todas as criaturas do mar, e só quem fosse realmente digno de ser o rei, iria conseguir empunhar aquele tridente e se tornar o rei de Atlantis. E aí nós vemos essa história do Arthur se tornando o rei de Atlantis para impedir que o irmão dele, o War, criasse uma guerra entre os Atlantes e o povo da superfície. E Aquaman foi o filme mais bem sucedido em questão de bilheteria do DCU, alcançou $1 bilhão, o único filme desse universo a conquistar esse feito, e tem um dos melhores finais de filmes da DC que eu já vi. Aquela luta final dele com o War é incrível. E o Jason Momoa foi um ator que reinventou totalmente o Aquaman, né? O Aquaman dele é totalmente diferente do que a gente vê em quadrinhos e animações, e na minha opinião ficou melhor do que o dos quadrinhos, tá ligado? Tanto é que os quadrinhos copiou um pouco da fisionomia do Jason Momoa e levou pro Aquaman. Então o Aquaman foi um ponto alto do universo DC, digamos assim, né? E aí depois do Aquaman nós temos o lançamento de Shazam em 2019, que é um filme de mais baixo orçamento, que conta também que há 3.000 anos atrás os magos tinham escolhido um campeão para poder concentrar todos os poderes dos deuses, só que aí esse campeão foi corrompido, eles aprisionaram e eles estavam procurando o outro. E aí o mago Shazam escolhe o Billy Batson. Só que nós tivemos também o Dr. Sivana, que foi um dos candidatos a ser o campeão do mago Shazam, mas ele não era digno, digamos assim. Então ele acabou se unindo com os pecados capitais e tudo mais. E aí o Billy Batson tem que vencer esse vilão, porque o Sivana foi com inveja. Falou, como é que ele foi escolhido e eu não? Qual que é a diferença dele? E assim, cara, é um dos filmes do DCU que mais me tocam, assim, que são mais emocionais, porque a história do Billy Batson, o jeito que ela foi contada, com a mãe dele ali e tudo mais, é muito triste. A forma que ele supera isso, que ele conquista uma nova família, é demais. Então é um filme mais fechado ali na família Shazam, que não tem muitas conexões, né? A gente tem algumas citações ao Batman, tem o Superman aparecendo ali na cena pós-crédito sem um rosto, mas eu considero também como um dos melhores filmes, é um dos que eu mais gosto. E aí depois de 2019, em fevereiro de 2020, a gente tem o Aves de Rapina, que é um filme que já é lançado durante a pandemia, onde todo o cinema estava fechado praticamente, né? Ele conta a emancipação de Arlequina, quando ela se separa do Coringa e fala, meu, eu vou viver minha vida. E lá ela encontra outras heroínas, né? Como a Renée Montoya e tudo mais, a Canário Negro, que é uma personagem legal também, a Caçadora, e elas lutam contra o Máscara Negra, que é um vilão da máfia ali de Gotham. E também é um filme mais fechado ali na história delas, que não traz muitas conexões. E, enfim, era um momento que o DCU já tava, assim, sem alcançar bilheteria, tava muito distante do Zack Snyder também. Foi um pouco antes do lançamento do Liga da Justiça do Zack Snyder, inclusive, e é um dos filmes que se passam nesse momento atual do DCU, né? E aí, a Arlequina, que é a protagonista desse filme, volta no Esquadrão Suicida, que foi o primeiro filme do James Gunn nesse universo. Foi um ponto muito importante também, porque o DCU tava meio perdido
perdido ali, eles não sabiam o que iam fazer, né? E estavam buscando pessoas novas. E o James Gunn tinha acabado de ser demitido da Disney por conta de uns tweets antigos que ele tinha feito lá e tal. E aí a DC não perdeu tempo, falou: James Gunn, vem aqui fazer o Esquadrão Suicida. E aí o James Gunn se dedicou totalmente a esse projeto, leu todos os quadrinhos do Esquadrão Suicida e reformulou o que tinha sido o primeiro filme, só que sem fazer um reboot. Ele traz alguns personagens que deram certo, né? Como o Rick Flag, traz a Arlequina, a Amanda Waller, toda a equipe dela ali, e traz personagens novos também. E esse filme é muito, mas muito melhor mesmo do que o primeiro filme. Ele traz personagens como o Pacificador, como a Caça-Ratos e tudo mais. Só que como ele foi um filme lançado na pandemia também, ele não alcançou uma bilheteria alta. Foram 169 milhões, porque eles também lançaram simultaneamente na HBO Max, no streaming. E lá o filme foi muito bem, né? Só que a grande vitória do James Gunn foi fazer um filme da DC e bem com a crítica, porque nenhum desses filmes do DCU teve uma nota muito alta com a crítica, né? Isso é um problema. E aí o James Gunn conseguiu isso sem fazer um reboot, né? E depois ele vende a série do Pacificador, que estreia em janeiro de 2022 e que, na minha opinião, é muito melhor do que o filme do Esquadrão Suicida. Nessa série a gente vê um pouco da origem do Pacificador com o pai dele, os dilemas que ele enfrenta. Ela apresenta personagens incríveis como o Vigilante, né? O Adrian Chase. Ela aprofunda personagens dessa equipe da Amanda Waller, a Força Tarefa X, e traz uma história cósmica, né? Das borboletas invadindo a Terra, da vaca, né? Que é o que dava o leite pra elas ali e tudo mais. Enfim, cara, eu acho que Pacificador foi a obra que o James Gunn mais conseguiu criar, conseguiu mais ter liberdade, e também foi um grande sucesso de crítica e um sucesso de audiência também. No ano de 2022 foi uma das séries mais assistidas da DC, eu acredito que tenha sido a série mais assistida também, mais gerou repercussão, e foi realmente também um ponto alto, né? E pra premiar tudo, no final James Gunn ainda traz a Liga da Justiça pra aparecer lá. Ele coloca o Flash, o Aquaman, coloca alguns dublês ali interpretando o Superman e a Mulher Maravilha, mas assim, nada que estraga, né, a ideia que ele queria fazer ali de colocar como uma sátira, né, zoando mesmo. E ele traz obras muito bem feitas realmente pros fãs da DC. E o ano de 2022 também é um ano crucial pro DCU. Por quê? A gente teve confirmado em 2021 que a Warner Bros, que é dona da DC Comics, iria se fundir com a Discovery e assim criar uma nova empresa, né? E aí em março de 2022, depois da estreia de Pacificador, essa fusão é concretizada e nós temos muitas mudanças, né? A gente tem um novo CEO nessa empresa, que é o David Zaslav, e ele praticamente paralisa todos os planos que estavam sendo feitos naquele momento, porque eram para estrear muitos filmes desse universo no ano de 2022. Era para ter estreado o filme do Flash, o Aquaman 2 também, o Adão Negro era para ter estreado em julho e ele adia esse filme, e ele começa a mudar todos os planos. A gente tem o cancelamento de várias séries, a gente tem o cancelamento do filme da Batgirl, que estava confirmado também, e muitos desses filmes foram adiados para 2023, que é esse ano agora. E aí o Adão Negro acaba sendo uma prova de fogo para definir o futuro da DC. Porque a gente teve um anúncio que a Warner iria criar um novo estúdio para DC, que seria o DC Studios, né? Meio que copiando ali o modelo da Marvel para poder dar mais autonomia para as obras da DC, elas não dependerem tanto das decisões dos executivos da Warner, e realmente colocar pessoas especializadas para trabalhar na DC. E aí começou a busca para quem seria o chefe desse DC Studios, né? E um desses candidatos era o Dwayne Johnson, o The Rock, que já estava há 15 anos lutando para poder produzir um filme do Adão Negro, e esse filme seria uma grande prova, porque antes dele a gente teve essas obras do James Gunn, que foram um sucesso de crítica e de audiência. Se o Adão Negro desse mais dinheiro e fosse bem com a crítica, talvez o The Rock poderia comandar esse DC Studios. Ele já tinha um plano para isso tudo, né? Só que o Adão Negro não tinha indicadores de que iria bem com a crítica. Então, o que o The Rock faz? Ele pega um apelo dos fãs, de alguns fãs, que era o Henry Cavill voltar como Superman, e muda tudo, né? Adia o filme para poder colocar uma cena pós-crédito do Henry Cavill ali. Só que o Adão Negro, apesar de ser um filme que conta a origem desse campeão que foi introduzida lá no Shazam de 2019 e trazer personagens da Sociedade da Justiça, né? Como o Senhor Destino, o Esmaga-Átomo, o Gavião Negro, a Ciclone, aprofundar muito esse DCU, colocando ali a Força Tarefa X e mostrando que tinha personagens presos ali, que o DCU tem todo um passado, enfim. É um filme que eu gostei, que eu achei legal, que eu achei divertido, só que em termos técnicos não chega nem perto do que o James Gunn fez com Pacificador e Esquadrão Suicida. Pacificador é muito melhor do que Adão Negro, e Adão Negro tinha um potencial para ser muito bom. E a crítica também reconhece isso. O Adão Negro não vai bem com a crítica e não é um filme que deu lucro, porque o The Rock gasta ali 260 milhões para fazer esse filme e ele não consegue arrecadar nem 400 milhões de dólares de bilheteria. Isso faz com que o The Rock perca qualquer chance que ele tinha de ser o presidente do DC Studios, e o David Zaslav escolhe o James Gunn para ser um dos presidentes. E aí, em novembro
novembro de 2022, a gente tem um anúncio de que o James Gunn e o Peter Safran serão os presidentes do DC Studios. E o James Gunn decide mudar muita coisa. Ele anuncia que ele não vai usar o Henry Cavill como Superman. Esse que era um plano do The Rock, caso ele assumisse, não vai acontecer. E nós teremos um reboot total. E esses 4 filmes do DCU que serão lançados esse ano, né, que serão o Shazam 2, o The Flash, o Besouro Azul e o Aquaman, podem ser realmente os últimos filmes, que depois vai vir uma nova leva com um reboot total ou até mesmo parcial, que algumas coisas possam ficar ali. E é realmente uma nova esperança para os fãs da DC, né? Depois das coisas estarem muito conturbadas desde 2016, quando os executivos ali veem que a crítica não aceitou muito o plano do Zack Snyder e começam a mudar tudo, cancelam todo o plano que o Zack Snyder tinha. Então nesses 10 anos, muita coisa aconteceu nesse universo, foi muito complicado, né? Mas eu acredito que deu pra resumir bem. E depois de 2023, quando a gente ver esses 4 filmes que forem lançados, entender melhor o que vai acontecer, eu posso até fazer uma parte 2 aqui, pra terminar realmente o resumo do DCU, né? Comenta aqui embaixo se você entendeu toda a história, o que você acha desse universo, e manda pros seus amigos também conhecerem a história completa do universo compartilhado da DC. Muito obrigado por ter assistido até aqui, um beijo e até a próxima!